Um, dois, três, teste. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui, embora também o nervosismo esteja muito presente. É sempre natural o nervosismo. Enquanto o Ciro falava dele estar nervoso, e Rogério também, mesclando isso com a emoção, por esses abraços calorosos, sentimos nós também uma forte emoção naquele momento que ele falava, uma vontade de chorar. Não sabemos o porquê, né? As presenças que aqui estão, talvez festejando a oportunidade de um recomeço, de uma página, como o Rogério disse, que está virando, sendo virada, e esse recomeçar que também não é fácil. E entendemos também que o tema da noite, ele não foi fácil para mim ser elaborado, porque tinha todo um contexto envolvendo. Não só a oportunidade de estar aqui inaugurando um espaço que ficou fechado um tempo, que serviu de palco também de dissensões, de controvérsias doutrinárias, e hoje ele está se abrindo para que a luz do Evangelho se faça aqui presente. Então também estamos quebrando barreiras de inimigos ocultos aos nossos olhos, mas que também não querem o andar do bem, porque ele é tímido. O bem é muito tímido. Nós somos muito tímidos no nosso manifestar do bem que se faz presente. Então acho que por toda essa conjugação aí da emoção, do nervosismo, a gente entende também o porquê da dificuldade, talvez da temática, e de pensar de que maneira nós podemos contextualizar essa temática para que nós venhamos a aproveitá-la da melhor maneira possível. Não só colocando o contexto da época de Jesus, mas o que este tema hoje ele pode servir para que nós sejamos melhores. E a gente fica muito encantado e sempre encantado com Allan Kardec, porque a inteligência dele é inegável e o brilhantismo também, porque ele consegue encadear as máximas de Jesus de uma maneira tal que uma máxima dá oportunidade de uma outra. Se no capítulo 11 ele falou de amar o próximo, que foi o princípio da caridade, ele vem no capítulo 12 dizendo: amai os vossos inimigos. Então ele veio aí desconstruir para um povo que não estava acostumado com isso, a falar de amar o inimigo. E aí nós trouxemos de Mateus, do Evangelho, a passagem em que Jesus fala sobre isso, de retribuir o mal, como se não bastasse amar o inimigo, ele fala, tem que retribuir o mal com algo muito fácil de se fazer. Muito fácil amar o inimigo, muito fácil retribuir o mal com o bem. Então vamos à passagem. Dentro do livro? Não, em cima. Tá. Quem me conhece sabe que eu sou um desastre com tecnologia, mas vamos lá. Pera, ele ligou agora. Foi? Vai, pode. Não foi? Não foi. Empresta. E olha que nós testamos antes, tá? Testamos, mas acontece. Obrigada, Ciro. Qualquer coisa coloca mais perto. E aí no Evangelho, São Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47, e aí tem inserção do versículo 20 colocado por Allan Kardec. Ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem, caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estais nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos inimigos,
O que é que com isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E a gente para pensar. Então ele começa dizendo, ouvistes o que foi dito. Então aquele povo estava acostumado a ouvir, seguindo a tradição oral de uma lei que existia, a lei escrita do povo hebreu e a lei oral. E eles estavam seguindo a interpretação dos sábios, ou seja, gerações e gerações ouvindo de que deveria se aborrecer ou odiar menos o inimigo. E Jesus vem quebrando, desconstruindo todo um conceito que você demorou anos e anos construindo. Então é fácil você desconstruir algo? É fácil entender isso? Como que naquele contexto tinha um peso as questões religiosas? Como que eu vou amar o inimigo? Como? Não foi fácil naquela época, como para nós hoje também não é fácil. Não é fácil orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Enquanto nós estamos aqui, cercados por essa espiritualidade, nesse contexto de amor, é muito fácil. Quando saímos daqui e alguém pisa no nosso calo, a coisa muda um pouquinho. E olha que eu vou voltar e refazer o que eu disse. E nem sempre, protegidos por essa psicosfera, conseguimos conter a nossa impulsividade. E muitas vezes nós retribuímos o mal com o mal. Então a proposta de Jesus, ela é muito diferente. E é para a gente parar e pensar mesmo e se aprofundar, porque o que ele está colocando aqui, e Kardec colocou no capítulo 12, é um aprofundar desse amar. Como que eu amo o inimigo? Quem é o meu inimigo? Por que primeiro eu preciso amar o meu próximo? Porque se para Jesus o imperativo é amar, e no capítulo 11 vimos lá o amar o próximo, quem é o meu próximo? Será que é aquele que compartilha das mesmas ideias, das mesmas crenças? De quem afinal Jesus falava do próximo? E lembramos não só da parábola do bom samaritano, como também há pouco tempo Ciro fez uma palestra brilhante em nossa instituição, falando dessa parábola, que o próximo não tinha rosto, ele não tinha cor, ele não tinha uma identidade visível, aparente, porque o próximo é qualquer um que esteja ao nosso lado, próximo de nós, independente das questões sociais, raciais e de qualquer credo. O próximo não tem rótulo. Mas como se não bastasse, Jesus fala que também temos que amar o inimigo. Significa que devemos ter para com o inimigo a mesma ternura que se dispensa a um irmão ou um amigo? Será que foi essa a proposta de Jesus? Será que foi essa a proposta dele? Para o inimigo eu tenho que ter o mesmo carinho que com o meu próximo? E aí, de 1 a 4, nós vamos ver o que não é amar os inimigos e aquilo que é amar os inimigos. Mas vocês podem compartilhar comigo e acrescentar mais coisas aqui, porque Kardec ficará muito feliz se nós acrescentarmos mais coisas aqui do nosso cotidiano, da nossa convivência. E aí no Evangelho encontramos que não é amar os inimigos, dispensar ternura. Jesus está nos ensinando, falando para nós que nós não precisamos ser hipócritas. Não precisamos andar de braços dados com aquele que nós não temos afinidade. Esse é um ponto que precisamos pensar. Nada de expansões de amizade. Eu abraço, eu beijo a quem eu amo, a quem eu gosto. Mas com quem eu não gosto, eu não preciso ter essas expansões de amizade. Esse calor, todo esse afeto.
sem me sentir culpada por isso. Respeito, sim. Expansões de amizade é outra coisa. Manifestações de entusiasmo, não precisamos. E nem é amar o inimigo ter prazer de compartilhar as ideias, os ideais e os sentimentos. Como que alguém que eu não tenha tanta afinidade, eu vou compartilhar a minha intimidade, aquilo que eu sinto dentro do meu ser, para daquilo que eu gosto, o prazer de sentar com ele, de ter uma prosa longa? Isso não é possível e Jesus nos mostra isso. Amar o inimigo não é isso, porque isso é hipocrisia. O que nós estamos fazendo de diferente, então, dos publicanos? Como seria amar esse inimigo? E até porque é impossível colocar alguém que eu não tenho afinidade no meu lar. Porque isso é resultado de uma lei física que Kardec coloca para nós, de assimilação e repulsão de fluidos. O que quer dizer isso? Um amigo, a gente sente prazer, a energia dele é outra. Você sente aquela bondade, você sente o seu coração ficar mais calmo. É bom estar ao lado dele, porque a energia dele, como uma onda, se propaga e nós captamos essa energia de bondade, de prazer estar ao nosso lado. Agora, um inimigo, nós não temos o mesmo prazer. Nosso coração bate diferente. Há uma certa repulsão fluídica. Isso não quer dizer que tenhamos de ser grosseiros, desrespeitosos com aqueles que nós não temos afinidade. Precisamos respeitar. Então Jesus já começa a colocar para nós possibilidades e entendimento de como amar esse inimigo. Agora, o que é... Não amar, desculpe. Agora, o que é amar? Não lhes guardar ódio ou vingar-se. Perdoar-lhes, não opor-se à reconciliação, desejar-lhes o bem, alegrar-se com o bem que lhes advenha, socorrê-los se necessário, não prejudicá-los e pagar o mal com o bem. Isso é amar os inimigos. Então vamos entender, não guardar ódio ou vingar-se, ou seja, me fez alguma coisa e eu vou ter que trabalhar em mim o não desejo de me vingar, de que ele sofra da mesma maneira que eu sofri com aquela ofensa, até porque nós só sofremos com ofensa se nós ainda guardamos em nós esses sentimentos tão negativos. Porque se nós estamos em outra sintonia, a ofensa chega até nós, mas não vai encontrar em nós ressonância, porque nós não estamos na mesma vibração. E aí nós conseguimos olhar para ele e perceber um contexto que Jesus percebia e sabia. Quando alguém nos calunia ou nos ofende, olhar um contexto que nós espíritas sabemos, há um contexto também espiritual. Se nós pensarmos bem, o contexto da instituição, por trás de uma personalidade, há um contexto espiritual que temos que olhar e ter compaixão, porque aquele que ofende não está bem. Então nós temos que olhar todo esse contexto e não julgar, porque nós já temos esse conhecimento. Ele não está bem. Por que ele está me agredindo dessa maneira? O que está acontecendo com ele? Então nós começamos a desenvolver esse raciocínio porque já temos uma outra ótica, uma outra visão que para aqueles que não têm esse conhecimento fica muito mais difícil. Mas quando nós passamos a fazer uma leitura espiritual da situação, nós paramos até para analisar de que maneira eu também contribuí para aquilo acontecesse. Será que eu não fui responsável? Será que em algum momento eu não contribuí para aquele momento tão infeliz entre nós? É preciso parar e pensar sempre. Mas somos tão intempestivos que a nossa reação é imediata. Alguém nos ofende e imediatamente o nosso orgulho infla e revidamos.
sem parar para pensar, sem fazer um silêncio como Chico Xavier fazia, parar e refletir e analisar todo aquele contexto. E perdoar. Perdoar é fácil? Perdoar é fácil? Perdoar não é fácil. Não é fácil. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu tenho que olhar para aquela pessoa. Há pouco tempo aconteceu uma situação bem delicada com a pessoa e ela me disse algo que eu fiquei profundamente chocada, magoada. Aí fiz biquinho, fiquei de mal, toda aquela que nós ficamos quando estamos magoados. Não gostei, achei aquela pessoa a pior pessoa do mundo. Mas depois você para e analisa. A pessoa não estava feliz naquele momento. O que será que estava acontecendo por trás daquela fala, daquela situação? Por que ela estava naquela postura de julgar, de condenar? E quando começamos a trabalhar dessa maneira, fica muito mais fácil a gente colocar o perdão, porque o perdão exige de nós um desarmar. É o desarmar para amar. Porque só conseguimos amar quando nós olhamos para o outro e temos um olhar como Jesus tem para nós, de perceber a infantilidade ainda das ações. E também é amar o inimigo não opor-se à reconciliação, ou seja, se surgir uma oportunidade, aproxime-se, abrace e não se oponha se ele vem até você, aquele que te ofendeu. Se ele quer te dar um abraço, abrace. No primeiro momento pode ser difícil, mas depois isso vai mudando, porque a energia do bem, ela vai... O ideal é que nós possamos desejar para ele todo o bem possível, para que ele seja feliz, não ao meu lado, porque o meu lado não vai dar certo. Já viu que não dá, nossos clãs não combinam, não são semelhantes, mas que ele seja feliz onde quer que ele esteja. Onde quer que ele esteja, onde quer que ele seja feliz, que ele encontre o caminho dele, e se pacifique. Porque à medida que a gente vai desdobrando isso aqui do perdão, nós vamos encontrando uma coisa chamada pacificação interna, porque enquanto nós não perdoamos, nós ficamos remoendo aquela situação. E a falta de perdão produz isso em nós. Não é fácil, gente, não é fácil. Perdoar quem nos ofende, perdoar quem mata um filho nosso querido, não é um processo fácil. Exige todo um trabalho mental de reflexão e de oração, porque Jesus ensinou isso. Orai. Orai. E a oração, ela é capaz de fazer mágicas em nós, de mudar toda uma estrutura impregnada nas paredes, nas cadeiras, mas ela é capaz de transmutar uma energia. Alegrar-se com o bem que lhes advenha. Se acontecer algo de bom, fiquemos felizes porque ele está bem, algo de bom aconteceu com ele. E jamais negar um auxílio. Se precisar da nossa ajuda, não sejamos nós a puxar o tapete. Se precisou de nós para algo, façamos isso. Vamos atender, vamos socorrer, porque está precisando de nós. Isso é amar. Isso é um amar, é o se aprofundar do amar. Não prejudicá-los. E será que nós podemos prejudicar? Prejudicamos mentalmente e prejudicamos muitas vezes em continuar reproduzindo aquilo que ele nos fez. Porque a gente fala, eu perdoo, mas passa para o outro, vai alimentando o outro o mal que a pessoa desenvolveu e fez conosco. Isso não é perdoar, porque perdoar não é esquecer, mas é você conseguir olhar aquela situação. Não é fácil. Mas é impossível? Não. E nós contamos com apoio para isso, para desenvolver essas etapas que Jesus colocou em amar o inimigo. Nós contamos com apoio. Que apoio que nós contamos? Quais são os apoios que nós contamos?
para que a gente possa se fortalecer e ter esse olhar de amar de fato. Quais são os apoios que nós contamos? A oração, o estudo, a reflexão. E por que nós estamos aqui? Exatamente para isso, para aprendermos a amar. E quando a gente fala amar, a gente esbarra de novo no samaritano. Amar é a todos. Amar é não olhar absolutamente nada. É amar pelo prazer de amar e sem julgar. Porque muitas vezes amamos julgando o outro, o comportamento do outro. E não nos cabe julgar, nos cabe aprender agora a amar. Julgar não nos pertence mais. Mas insistentemente nós julgamos. E eu estou me colocando com nós, porque eu faço isso e me pego fazendo isso. Me pego fazendo isso, ainda julgando, condenando e dando a sentença ainda. E damos a sentença. Enquanto Jesus traz uma outra proposta bem diferente dessa. Meus queridos, vamos aprender a amar. Já está na hora. Já está na hora. E somos muito resistentes porque somos muito infantis emocionalmente, espiritualmente falando. Estamos começando a caminhar, a engatear agora nesse processo de aprender a amar. E quando a gente pensa nesse inimigo, eu não estou pensando só naquele que me ofende. Estou pensando também até nos inimigos que estão no poder. Os inimigos estão no poder, dependendo da ótica, também estão no poder. E qual é a nossa relação com quem está no poder? Como nós estamos compartilhando esse pessimismo, essa revolta, esse rancor, essa mágoa que está aí disseminada no nosso país? De que maneira nós estamos lidando com esses inimigos? Fora os inimigos desencarnados. Então é muito material para a gente pensar. Não foi uma tarefa fácil, porque você pega fazendo exatamente o oposto daquilo, da proposta de Jesus. Enquanto Ele nos dá um roteiro possível, nós vamos na contramão, porque nós não conseguimos vencer algumas barreiras. Então é necessário pagar o mal com o bem, mas só paga o mal com o bem quem tem a munição do amor. Em vez da arma, você oferece a flor. Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Se eu não tenho amor, como que eu vou dar amor a alguém? Como? Como que eu vou pagar o mal com o bem se eu não tenho bem dentro de mim? Então isso só é possível com a munição que eu tenho. E eu tenho que começar a pensar qual a munição que eu carrego. No meu sentir, no meu pensar. Ela está coerente com aquilo que eu venho estudando, ouvindo, e pior do que ouvir é você reproduzir, porque a responsabilidade aumenta. Então só há uma possibilidade, eu entender que eu tenho que mudar aquilo que eu tenho internamente, ou seja, o meu lixo, aquele lixo que eu carrego em mim, que está em mim, eu preciso perceber e tirar esse lixo para que possa florescer novas sementes. Novas sementes. E aí, Joana de Ângeles nos diz que existem os inimigos mais cruéis, mais do que aqueles que estão no poder, do que aquele que está numa instituição e que eu não suporto olhar para ele muitas vezes, ou algum inimigo, suposto vizinho. Existem os inimigos mais cruéis. E onde eles estão e como eu consigo identificá-los? Vocês sabem onde estão os inimigos mais cruéis? Dentro de nós. Dentro de nós. Onde eles estão? E aí Jesus e a atualidade brinda exatamente com isso. Os inimigos mais cruéis estão no imo das próprias criaturas, que os vitalizam com o orgulho, o egoísmo e o disfarce da acomodação social aparente. Então, quem vitaliza o mal somos nós, com o nosso orgulho, o nosso egoísmo.
egoísmo. E podemos acrescentar que os primos dele, a vaidade, a nossa prepotência, de acharmos que somos os donos da verdade, não somos donos de coisa alguma. Aliás, nem dono de instituição nós somos, porque é de Jesus. E se é de Jesus, vem para ele de novo. Porque foi feito para ele, para servir a causa do bem. E se é para servir a causa do bem, tem que ficar do lado do bem, para servir o bem. Então nós temos que trabalhar em nós. Porque há inimigo, porque nós temos inimigos em nós. Nós cultuamos os inimigos. Nós supervalorizamos a quem nos agride. Por conta do nosso orgulho. Se alguém grita comigo, eu tenho que gritar também mais alto que a pessoa, porque meu orgulho me diz isso. Como assim? Por que você está colocando o dedo no meu rosto? Que negócio é esse? Nós sentimos necessidade, nós sentimos superiores a alguém e não somos superiores a nada. Quanto mais humilde, sermos humildes, não sermos bobos, é diferente. Sermos humildes e sabermos calar no momento certo. O momento certo, porque é o momento de você falar. Mas no momento certo, naquele momento da raiva, é melhor se calar. E como nós vamos identificar então esses inimigos? Sabemos que estão em nós. Todo mundo sabe. Mas como que eu vou identificar que ele está em mim? De que maneira que eu identifico? Joana de Ângeles também nos dá a resposta. O Livro dos Espíritos também, o Evangelho. Nós temos aí um manancial que nos diz de que forma eu identifico esses inimigos. De que maneira que eu identifico? E só tem uma maneira. Vou logo dando uma deixa. Só tem uma maneira, Luci, de identificar o inimigo que está em mim. O inimigo mais cruel está em mim. Então, de que maneira que eu consigo identificá-lo? Só assim. Só assim. Então, não tem outra maneira de identificar se eu não parar e me olhar. Só tem uma maneira. Eu tenho que parar e me perceber. Eu tenho que ver o que eu estou sentindo. Quais são as minhas emoções naquele momento? Por que eu senti assim? Por que eu estou assim? Por que me incomoda tanto aquela situação? Nós temos de estar constantemente fazendo essa pergunta para nós. De pararmos e pensarmos sobre isso. É de olharmos o nosso espelho, mas é o espelho para olhar a nossa alma, para nos enxergar. É doloroso? É doloroso. Se enxergar orgulhoso, ruim, traz uma situação constrangedora, traz constrangimento sim. Quando você detecta em você, nossa, como eu sou ruim, como eu sou vingativa, porque o desejo de vingança está latente aqui. Eu não posso fingir que ele não existe. Então não tem outra maneira de identificar se eu não parar e me olhar. Só tem uma maneira. Eu tenho que parar e me perceber. Eu tenho que ver o que eu estou sentindo. Quais são as minhas emoções naquele momento? Por que eu senti assim? Por que eu estou assim? Por que me incomoda tanto aquela situação? Nós temos de estar constantemente fazendo essa pergunta para nós. De pararmos e pensarmos sobre isso. É de olharmos o nosso espelho, mas é o espelho para olhar a nossa alma, para nos enxergar. É doloroso, é doloroso. Se enxergar orgulhoso, ruim, traz uma situação constrangedora, traz constrangimento sim. Quando você detecta em você, nossa, como eu sou ruim, como eu sou vingativa, porque o desejo de vingança está latente aqui. Eu não posso fingir que ele não existe. Ele está latente no meu ser. Então, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Precisamos reconhecer isso e pedir esse socorro, esse amparo, porque quando nós pedimos, nós obtemos. Então, eu preciso reconhecer tudo isso para que eu possa trabalhar e vencer os inimigos. Só tem essa forma. Fácil. É fácil. Muito fácil. Joana de Ângeles traz propostas assim, ela se aprofunda em propostas muito fáceis. Autoconhecimento, nós não temos mais como fugir disso. Ficar apenas na leitura e reproduzindo aquilo que está aqui é muito fácil. É muito fácil. Vivenciar a proposta de amor, que é difícil. Aí é um outro patamar. Aí
Aí é um outro caminhar, porque a gente está entrando, está no campo da vivência. Engraçado, Adriana, que a gente percebe nos outros. Como dizia Dona Lucia, tudo uma sacola atrás. Os outros percebem e nós não vemos as nossas imperfeições, nossos inimigos. Né? Porque muito fala, o do outro está ali, você vê. Você mas eu só vejo no outro aquilo que eu tenho em mim. Porque se eu não vejo a prepotência do outro, porque não tem a prepotência em mim. Porque se eu tenho a ótica do bem, eu vou enxergar o bem, eu vou enxergar um momento infeliz daquela pessoa. Mas eu não vou ficar por aí julgando, nem alimentando essa qualidade negativa que ela tem. É porque eu carrego isso na minha alma. É uma marca que eu carrego. E das coisas que a gente mais observa, que a gente reconhece um inimigo ou um amigo, é na convivência. A convivência nos revela quem é quem. Conviver é muito bom, por isso que é fundamental a convivência. Porque na convivência eu reconheço os melhores amigos, mas também eu começo a detectar inimigos. E essa fábula da convivência é uma historinha que todo evangelizador conhece. Todo evangelizador, uma história muito antiga, mas como uma fábula, ela traz um contexto, fala de animais, está falando de animais, mas que têm características humanas, ou seja, tudo que nós ouvimos ali tem a ver conosco, tem a ver conosco. Então, nessa fábula, conta-se que numa era glacial, intensa, um frio, os animais não estavam conseguindo sobreviver. E os porcos-espinhos resolveram se juntar, ficar bem próximos um do outro, para que eles pudessem resistir àquela era glacial, porque eles queriam sobreviver. Então eles foram se juntando e ficaram bem apertadinhos. Mas algo começou a acontecer. Por quê? Porque eles perceberam que quando eles estavam muito próximos, o espinho de um começou a incomodar o outro e começou a sangrar. Eles começaram a se ferir, a se magoar. E eles não estavam conseguindo sobreviver tão próximos assim. E aí eles tiveram uma outra solução. Não podemos ficar tão juntinhos. Precisamos separar. E aí eles resolvem se separar. Deu certo? Não. Porque distantes um do outro, eles não estavam conseguindo se aquecer. E eles começaram a sentir aquele frio intenso. E alguns foram morrendo. E os que sobreviveram perceberam que se eles continuassem isolados, eles não iriam resistir. E tomaram uma outra decisão. Vamos voltar a nos agrupar novamente. E aí eles voltaram a se agrupar novamente. Com uma diferença. Mantendo uma certa distância um do outro, para que o espinho de um não ferisse o outro. Acharam uma solução. E é a nossa solução. Porque na convivência temos que respeitar o espaço do outro, mais do que respeitar o espaço, respeitar a diferença do outro de pensar e agir como nós. Porque vamos encontrar no mesmo núcleo, pequeno que seja, como esse, como o nosso, vamos encontrar diferenças no pensar e no sentir. O que nós temos de fazer é, Alcione, mantermos a união, mas respeitando cada um. E o que está faltando entre nós é mesmo que os espinhos nos firam, né? Antes que os espinhos... Mesmo que eles nos firam, mas é mais importante estar juntos do que separados, não é? Mas porque a gente pensa que só os outros têm espinhos, nós também Nós temos. também temos. Porque na convivência que os nossos espinhos afloram. Vocês já perceberam um casal? Quando se conhece, tudo são flores. Há um encantamento que você não vê defeito na mulher amada, no seu amado. Não há defeito. Há um encantamento que te cega. Você não vê absolutamente nada. Paixão. Paixão. Ou se vê, quando o casal o passar. Acha lindo. Quando vê, acha lindo. Quando o casal ensino passa, o olho fica.
Eu lembrei até agora do Shrek. Eu sempre gostei muito do desenho do Shrek, porque o Shrek desconstrói a imagem do príncipe. Ele é o oposto do príncipe, porque ele é gente, ele é comum. É exatamente isso. Não existe o príncipe encantado. Existe um espírito que está ali, com defeitos e qualidades como nós. Então, depois de um certo tempo de convivência, a gente começa a perceber. E mas quando ela fala, mas ela falava assim, você que não percebeu, você estava ali cego pelo encantamento. Ela sempre falou desse jeito, sempre falou. Porque acaba a paixão, parece que acaba tudo. E a pessoa brota, os defeitos brotaram assim do nada. Não, eles estavam ali, você só não percebia os defeitos. Então, conviver não é algo fácil, mas é na convivência que eu vou perceber amigos, aquilo que eu sinto de negativo. Mas tem um detalhe. Às vezes nós achamos que aquela inimizade ela vai perdurar. E na convivência ela pode se tornar uma grande amizade. Aquele que eu tinha uma certa resistência em me aproximar, a partir do momento que eu convivo com ele e vejo as dificuldades que ele tem, eu me aproximo e aí o meu sentimento muda. Eu passo até a amar. Porque assim, só iremos aprender a amar na convivência. Não tem como fugir disso. Não adianta se isolar no movimento espírita, uma casa achando que não, a nossa casa vai sobreviver. Não sobrevive ao isolamento. Precisamos estar conectados nessa rede do movimento também, de unificação. Mas não é só unificar as casas, tem que unificar as almas. Enquanto nós não prestigiamos o outro, não ajudamos o outro, não socorremos o outro, não vamos à casa do outro, percebeu que o outro precisa estender a mão, qual o objetivo, então, do funcionamento da sua instituição? Se você está deixando de cumprir o principal, de estabelecer a unificação, ninguém vai sobreviver isolado. Ninguém iria. Nascemos para aprender a amar o outro, o nosso inimigo, com a convivência. E é possível, não é, Luci? Eu sei que eu tenho uma amiga que está presente aqui, que ela conta uma história de uma inimizade, e aí elas atravessavam a rua. Uma não podia olhar para a outra, mas as duas foram parar na mesma instituição no Renascer. E as duas tiveram que aplicar passe. Não, pior que ela chegou, quando a outra chegou, ela que teve que aplicar o passe. Caramba, como é que você aplica o passe ao seu inimigo, alguém que você não gosta? E a partir da convivência, elas aprenderam a amar. E são amigas do coração. Porque venceram essa barreira, porque deram oportunidade, porque às vezes você não gosta do outro por não gostar. Mas dê uma chance também de conhecer o outro. Vale a pena conhecer o outro. Vou abrir um parênteses, porque em sala de aula, muitas vezes nós esbarramos com alguns alunos que têm um comportamento muito difícil. E às vezes que tem um comportamento mais agressivo é aquele que precisa e grita por socorro. E muitas vezes nós, enquanto profissionais, somos muito frios em relação a isso. E não detectamos. Mas se você der uma chance, uma oportunidade, você vai perceber que aquele aluno, aquele jovem, ele está gritando por socorro, de alguém que olhe para ele. Porque ele está cercado de inimigos dentro dele, na alma dele. E você se torna um inimigo à medida que você não entende esse aluno. E quando você vai conhecer a história dele, aí você fala, aí você analisa os contextos. Porque é o que Jesus fazia, analisa o contexto. Por que ele está assim? Por que ele é assim? E vamos perceber que não é fácil. Não é fácil o contexto que ele carrega. Porque cada um de nós aqui tem uma história, tem uma bagagem. Às vezes nós achamos que a nossa dor é muito grande. Mas quando você senta para ouvir a dor do outro, você percebe que a dele é maior do que a nossa. É maior do que a sua. E aí você muda. Você entende? Então a convivência é isso. Estabelecer diálogo. Imagina, não gostava de animar, mentira. Mas eu achava animar séria. Meu Deus, você é muito séria, sempre tão assim, lá nos Celácios. É um doce de pessoa. E é um prazer compartilhar com ela os momentos da aula de Libras. Compartilhar com a Nérgia também, se Deus quiser. Já não sei, está pensando. É outra história. A Comerge é um espaço de convivência. E aí a gente vai abrir uma outra situação que acontece também nas convivências. Em Comerges,
o nosso movimento espírita. Espero que não seja filmado isso. Não acabou. A gente vive uma questão muito grave no nosso movimento e nós espíritas, a chamada vaidade. E a gente percebe isso porque às vezes a pessoa está em determinada função, parece que ela está com poder. Ela tem um poder. E aí ela muda as relações. Ela começa a agir de maneira autoritária. O poder, ele revela quem é quem. Ele revela quem é quem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com as funções que vamos assumindo, porque senão a gente não percebe que aquela vaidade está assumindo uma proporção muito grande e eu não me dou conta de que eu estou sendo agressivo, autoritário com um companheiro que é de jornada e está ali para aprender. Não para ouvir as minhas críticas, não da maneira como eu faço, porque se ele não está agindo bem, chama no particular, vamos conversar. O que está vendo? Não estou gostando disso, não foi bem. Mas muitas vezes nós expomos a mazela para todo mundo. Para que isso? Por que isso? Então, o nosso movimento, ele sofre disso, de vaidade. Eu vejo tanto personalismo, tanto individualismo, tanta falta de união. E eu não estou me colocando nisso. Porque quando eu falo muito para mim. Por isso foi difícil de falar no tema. Porque eu estava falando de mim, das questões que eu carrego e que preciso trabalhar. Então, como que a gente vai avançar se a gente não se percebe? Se eu não sei daquilo que eu preciso vencer? Se eu tenho uma resistência a trabalhar, a compartilhar o comércio, por exemplo, eu tenho resistência. Porque eu acho que o meu cadinho é mais importante. Será? Será? Então nós vamos nos acomodando nas nossas posições sociais e vamos deixando de pensar no bem que é coletivo. O bem é coletivo, o bem não é individual. A nossa proposta é de amar a todos, não é amar só quem me ama ou quem está comigo na minha casa, porque a casa não é minha, a casa é de Jesus. A casa é de Jesus. Todas as vezes que eu vou a uma casa espírita, eu penso nisso, estou entrando na casa de Jesus, não estou entrando na casa de ninguém. Ninguém tem que ser supervalorizado, tem que ser respeitado, é diferente, admirado até, porque pelo aquilo que faz, pela força que tem. Mas muitas vezes nós colocamos a nossa inveja, o nosso veneno vai junto. Então é preciso a gente analisar muito e pensar seriamente no que nós estamos fazendo. Oi? As tarefas que realizamos também não nos pertencem. Nem as tarefas. Daquilo ninguém pode falar nada. Nem as funções são nossas, porque nós iremos passar. É servir e passar. Com certeza. Não somos donos de nada. André Luiz fala bem sobre isso. Fala muito, servir e passar. Eu via muito isso de sério. É servir e passar, ou seja, a função não é minha. Mas a gente gosta tanto daquela função que a gente vai ficando, e nós não queremos mais sair daquela zona de conforto, porque aquilo de onde eu tiro mexe comigo e me incomoda. Mas Jesus veio para incomodar sim. Por isso que ele é revolucionário, por isso que ele quebrou paradigmas e quebra até hoje. Ele quebra até hoje. Até hoje. Porque quando você olha isso, amar o inimigo, você para e pensa, meu Deus, o que é isso? Até hoje eu não entendo a proposta que ele fez há mais de 2000 anos. E olha que eu estou no meu espírita. Estudando, ouvindo, pior, reproduzindo. Vou parar até de reproduzir, tá, gente? Porque o peso, a responsabilidade aumenta quando você reproduz. Então não é algo fácil. Mas é possível. Então a gente viu o quanto é possível esse amar o inimigo. Agora resta para a gente a tarefa de casa. E qual seria a tarefa de casa? Qual seria a tarefa de casa? Todas as vezes que eu leio o Evangelho ou ouço algo, não pode ficar na superficialidade. Eu tenho que me aprofundar. Eu tenho que me aprofundar naquilo que foi dito e, principalmente, aprofundar naquilo que está mexendo na minha alma. Me aprofundar no meu eu. Me perceber mais, me amar mais. Como que eu vou amar alguém se eu nem me amo? Amar o próximo se eu nem me amo?
nem me vejo, não me Não reconheço. sabemos desamar ainda. Não sabemos, mas é um processo que é possível. E o grande desafio disso tudo é dentro de casa. É o próximo, mais próximo é dentro das casas, né? Ou não. Ou não. Para alguns dentro de casa até talvez seja fácil. Às vezes o mais próximo está na instituição. O próximo está na instituição e que é difícil amar esse irmão que está ali. Porque às vezes a gente ama de maneira hipócrita. Mas dentro de casa nós nos desnudamos para o outro, nos vê como somos. Como dizia esse Adelino, nós vivemos de prisas. Olha Cada só. um conhece um lado. Como funciona para você? Convivência. Se a gente quer de fato conviver com o outro de verdade, sermos verdadeiros dessa verdade, eu tenho que tirar as minhas máscaras. Porque o outro me conhece. A Dunimar tem que saber quem eu sou. Eu não sou aquela menina boazinha que brinca na aula de Libras. Menininha foi ótimo, gente. Menininha foi ótimo. Eu não sou aquela senhorinha simpática, risonha e que no WhatsApp manda beijinhos. Eu não sou só isso. Eu não sou só isso. Mas você também é. Eu também sou isso. Mas eu não sou só isso. Então eu preciso do outro me sabe, veja isso. E não é por isso que eu deixar de amar. E nem de me amar. Então, reconhecendo o meu lado sombra, que eu preciso também apaziguar o meu lado sombra, eu preciso saber que, como eu tenho nas relações comigo, eu tenho que tirar minha máscara, porque para eu me autoconhecer, eu tenho que tirar todas as minhas máscaras, me desnudar. Na minha relação com o outro, também preciso tirar minha máscara. O Neymar tem que saber quem eu sou. E ela vai continuar me amando exatamente como eu sou. Porque eu sou. O amor não se explica, se sente. Se sente. E ela vai me ajudar, vai me pontuar aquilo que eu posso mudar e melhorar. E é assim que nós vamos caminhando nessa proposta. Então, fica para você, Alcione, a imagem da noite, porque tirar as máscaras. Em casa a gente tira. Quando nós vamos para o trabalho, nós colocamos uma máscara. Na casa espírita é outra máscara, bonzinho do perfeito. Mas nós não somos bonzinhos nem tão perfeitos. Nós também não somos tão ruins assim. Mas precisamos ser honestos e verdadeiros da nossa escolha. Nós vamos tentando tirar essas máscaras todos os dias, né? Todos os dias. À medida que a gente vai avançando, evoluindo, nós vamos tirando essas máscaras. E aí perceber que ser superior é ser humilde. Isso é ser superior. É você se reconhecer imperfeito. Ser superior é exatamente isso. É você se reconhecer imperfeito. E também não dá para você pular 2, 3 degraus de cada vez. Não Você dá. vai no né? Não dá. Então, não adianta eu querer amar o inimigo de um lado, amanhã eu vou amar o inimigo que eu vi na palestra. Não, é uma coisa que você vai conquistando devagarinho, né? Tem que ser gradativo, né? Nada dá saltos. Então, como que uma coisa que eu carrego há anos e séculos, eu vou mudar amanhã? Não, mas eu começo a pensar, pelo menos eu posso orar por ele. Mesmo que eu ore assim, ai, que ele seja feliz. Mas, Senhor, me ajuda, tira isso de mim, me ajuda, me tira isso de mim. Me ajuda a sentir uma coisa boa por essa pessoa. A gente começa assim, colocando Jesus ao nosso lado, colocar mesmo ao nosso lado, abraçar Jesus. Jesus, coloca um farolzinho aqui, onde está alguma coisa não está boa, para que eu não esconda embaixo do tapete, mas porque eu me revele ali, porque nós vamos aprender. Mas amar é isso. Como não é fácil, estamos no processo, a gente vai caminhando e desenvolvendo as nossas relações. Então, eu agradeço profundamente. Eu iria um texto final aqui de Joana, mas não será necessário, porque já falamos de muitas coisas. E eu quero agradecer profundamente aos meninos. As desculpas por falhas, mas a gente ficou o tempo inteiro. Às vezes a gente faz um roteiro e na hora as nossas intuições nos levam a um outro caminhar, um outro seguir. E nós não sabemos, às vezes, o porquê. Mas tudo tem uma lógica, como estamos aí num espaço que se propõe ao bem. Então, muitíssimo obrigada. Que possamos pacificar as nossas almas, nos amar para amar o próximo. E o inimigo. O inimigo íntimo, hein? Não tem problema. Para mim, o fato também. Pega ali. Gente, será que Ciro, Rogério vão continuar me amando depois de desabar? Olha, contando aqui uma historinha. A gente te conta no almoço, Adriana. Olha só, gente, lá no Celácios, a última vez que eu fui falar, penúltima, tinha um arranjo lindo, lindo arranjo. A gente tem a certeza, né, das intuições espirituais, não há dúvida.
Nunca ocorreu de dar problema na filmagem, deu problema da metade para lá. Então a gente vai ficar só com a primeira metade para ser publicada, pode ficar tranquilo. Né? E a gente agradece realmente aí e recomenda para as casas que desejam marcar a Adriana Nunes que marquem. Ela tem bastante tempo, que ela trabalha pouco para Jesus, ela precisa trabalhar mais para Jesus. Né? Só tire as coisas que quebram da mesa. Tudo bem. Tudo que quer você tem que ver. Então a gente agradece. Depois da prece final que vai ser proferida pela nossa irmã Sandra Noronha, nossa vice-presidente, a gente tem a água magnetizada e depois tem um bolinho lá, né? Uma coisinha bem simples, mas para a gente poder se confraternizar nessa noite que foi tão emocionante, os nossos corações. Nossa irmã trouxe aí com muito carinho o estudo, as impressões e as impressões dela. Sandra? Vamos orar. Fechar nossos olhos e agradecer a Deus, ao nosso Mestre Divino Amigo Jesus, por esta oportunidade, por estarmos aqui reunidos, por estarmos aqui nesse momento, Senhor, de tão grande aprendizado, de tão grande sentimento, Senhor. Queremos externar a nossa gratidão e te rogar, Senhor, o teu amparo em todas as nossas vidas, em nosso caminhar, que possamos, Senhor, nesse momento, termos a firme vontade de querermos melhorar, de querermos caminhar, Senhor, seguindo a tua direção e os teus ensinamentos. Sabemos das nossas dificuldades, que são grandes, muitas, mas tu, Senhor, tu sabes. Tu estás a estender as tuas mãos luminosas, segurando as nossas mãos, nos amparando em todo o nosso caminhar, a nossa evolução espiritual. Mestre, agradecemos por tudo que nos tem dado, por tudo e a todos que aqui estão, Senhor. Que possamos retornar aos nossos lares, levar aos nossos familiares, aos queridos que lá estão a nos esperar, essa paz, essa tranquilidade e harmonia que estamos sentindo. E te rogamos, Mestre amado,